O São Paulo está preparando uma grande faxina no elenco. Mas será que essa faxina é uma solução? Ou apenas uma tentativa de esconder mais um fracasso da gestão do futebol? Até 10 jogadores podem deixar o clube. Enquanto isso, o São Paulo leva mais um não no mercado da bola e vê Arthur Chaves ficar cada vez mais distante. E para completar o cenário, os bastidores políticos continuam pegando fogo, com mais um pedido de afastamento dentro da cúpula do clube. O problema é que todas essas notícias têm algo em comum. Elas apontam sempre para o mesmo lugar: a gestão do futebol. Hoje eu vou mostrar para vocês porque essa possível reformulação pode ser a maior prova do fracasso do planejamento realizado nos últimos anos. Então, já deixa seu like, se inscreva no Chama Tricolor e fica até o final, porque eu quero saber se você acredita que essa faxina resolve alguma coisa ou se é apenas mais uma cortina de fumaça para esconder problemas muito maiores. Dorival Júnior iniciou, né, sua avaliação do elenco durante a pausa para a Copa do Mundo. Né? Segundo informações, né, de bastidores, até 10 jogadores podem deixar o clube. E, sinceramente, isso não surpreende. Né? Nem a mim, eu acho que nem a vocês. O São Paulo passou boa parte da temporada colecionando atuações ruins, contratações questionáveis e jogadores que simplesmente não entregaram aquilo que se esperava deles. Mas o que mais me chama a atenção não são os atletas que podem sair. É o fato de que eles foram contratados, promovidos ou administrados pelo mesmo departamento de futebol que continua no comando do clube. Entre alguns nomes citados estão Yang, Matheus Belém, Luan, Cedric Soares e Paulinho, né, o centroavante. Agora eu faço uma pergunta simples. Quem trouxe esses jogadores? Quem aprovou esses contratos? Quem definiu esse planejamento? Porque eles não apareceram no CT por geração espontânea, por mágica. Alguém indicou, alguém aprovou, alguém assinou, alguém gastou o dinheiro do São Paulo. E é aqui que a discussão deixa de ser sobre os jogadores. Ela passa a ser sobre quem comanda o futebol nesse momento, Rui Costa. Porque essa lista de possíveis saídas escancara um problema muito maior, a falta de coerência. Vamos pegar como exemplo o caso do Cedric Soares. O jogador chegou cercado de expectativa. Chegou, treinou, ele chegou machucado, caso vocês não lembrem, treinou, se recuperou, né? E acabou assinando com o São Paulo. Depois, teve seu contrato renovado até 2027, recebendo um salário na casa dos 700 mil reais mensais. Em pouco mais de um ano, o investimento gira próximo dos 10 milhões de reais. E agora está liberado para procurar outro clube. A pergunta que fica é: qual foi o retorno técnico? Qual foi o retorno financeiro? Qual foi o benefício que ele trouxe para o São Paulo Futebol Clube? Porque se a resposta for próxima de zero, alguém precisa ser responsabilizado. Mas o caso do Paulinho, né, que saiu da base,
é ainda mais emblemático. Um jogador formado em Cotia, destaque em diversas categorias, com um salário muito inferior aos atletas contratados. E que agora pode ser emprestado para ganhar experiência. Até aí. Enquanto isso, jogadores contratados por milhões continuam recebendo oportunidades. Qual é o critério? Qual é a lógica? Qual é o planejamento? Não precisa explicar, só queria entender. Porque o São Paulo parece ter mais facilidade para valorizar jogadores de empresários do que seus próprios ativos. E isso é gravíssimo para um clube que vive uma crise financeira, vive com o pires na mão. Mais uma vez, o São Paulo corre o risco de gastar para contratar. E depois gastar para se desfazer de quem não deu certo. Isso não é planejamento, galera. Isso não é gestão. Isso é improviso. E sabe o que é mais preocupante? Estamos falando de um diretor, Rui Costa, que participou de mais de 60 contratações durante sua gestão. Quantas realmente deram certo, né, deram retorno técnico e financeiro ao clube? Poucas. Pouquíssimas. Né? Essa é a questão. Pouquíssimas. Quer dizer, eu faço um desafio para vocês. Tá? Cita aí 5 contratações que deu certo dessas 60. Cita aí, põe nos comentários. Enquanto isso, Dorival Júnior tenta reorganizar o elenco. Porque ele sabe que o trabalho dele depois da parada da Copa vai ser duro. E a diretoria continua enfrentando dificuldades no mercado, que não é nenhuma novidade. O São Paulo, por exemplo, voltou a tentar a contratação do zagueiro Arthur Chaves. Tentou uma vez, já recebeu um não. Tentou a segunda, já recebeu um não. Tentou uma terceira. Mas, novamente, recebeu uma resposta negativa do Hoffenheim, time alemão. Os alemães querem mais dinheiro para liberar o atleta. E aqui aparece uma realidade que nós, torcedores, conhecemos bem. A gente sabe que o São Paulo precisa de reforços. Dorival sabe que precisa de reforços. A torcida pede reforços. Mas o clube, né, o caixa do clube, não acompanha as necessidades do elenco. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E isso gera um problema enorme. Porque o São Paulo passa semanas negociando, cria expectativa, alimenta notícias e muitas vezes não consegue concluir as operações. E aí a pergunta que fica é inevitável. Por que o clube chegou a esse ponto? E a resposta nos leva novamente para o mesmo lugar: planejamento. O mais curioso é que o mesmo departamento que hoje encontra dificuldades para contratar é o mesmo departamento que gastou milhões, em jogadores que agora estão sendo colocados na lista de saída. É difícil acreditar que o problema seja apenas falta de dinheiro. Existe também uma enorme dificuldade em transformar recursos limitados em contratações realmente eficientes. Porque negociar é difícil para todo mundo. Ninguém tem dinheiro sobrando. Até mesmo os badalados Flamengo e Palmeiras, eles também negociam. Receber negativas faz parte do futebol. Mas o que diferencia bons executivos dos maus executivos é a capacidade de encontrar soluções. E os resultados do Rui Costa até aqui são extremamente questionáveis.
O torcedor já ouviu muitas promessas, mas continua esperando respostas que nunca chegam. Nunca chegam. Bom, e como se os problemas dentro de campo não fossem suficientes, os bastidores continuam em ebulição, né? Os bastidores políticos. Um novo pedido de afastamento de Oiten Aires e Abreu foi protocolado por conselheiros e associados. E posso falar sinceramente, isso já nem me surpreende mais. Muito pelo contrário. Porque parece que o São Paulo vive em campanha eleitoral permanente. Não há paz. Quando o assunto deveria ser futebol, vira política. Quando o assunto deveria ser reforço, vira disputa de poder. Quando o assunto deveria ser gestão, vira conflito interno. Enquanto isso, a dívida só cresce. A credibilidade, diminui. E os resultados seguem decepcionando. Eu volto a dizer, gente, se não reforçar esse elenco, teremos grandes dificuldades agora no segundo semestre. E o torcedor, ele observa tudo isso e tem a sensação de que existem vários grupos disputando o controle do clube. Mas existem poucos políticos realmente preocupados em resolver os problemas do São Paulo. Gente, eu preciso dizer, clube organizado fala de projeto, fala de resultado, fala de futuro. Só que no São Paulo, muitas vezes, o noticiário é dominado por disputas internas, por escândalos. Para cada passo que dá para frente, dá 5 para trás. E quem perde essa guerra é sempre o mesmo, o torcedor. Nós é que vemos o clube cada vez pior, fraco politicamente dentro de campo. Viramos motivo de chacota. E aí, enquanto os dirigentes brigam entre si, o São Paulo continua distante do protagonismo que sua história exige, que sua história merece. O cenário de hoje é muito preocupante. Dorival Júnior quer fazer uma grande reformulação no elenco. Só que o São Paulo encontra dificuldades para contratar. Junto a tudo isso, a crise política continua consumindo tempo, energia e credibilidade. Mas, para mim, existe uma pergunta que resume tudo. A faxina é uma solução, mas está longe de acontecer com sucesso. Porque uma faxina sendo feita na janela do meio do ano é apenas a confissão de que o planejamento fracassou. O Kaká deu uma declaração sobre SAF no São Paulo, que é a minha opinião. Não adianta se transformar o clube em SAF se a mentalidade dos dirigentes vai continuar a mesma. Você pode injetar milhões, bilhões, trilhões no São Paulo, se os caras que comandam continuar com o pensamento pequeno e amador, vai torrar a grana e tudo vai continuar a mesma coisa. Isso é fato. Isso é fato. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que Rui Costa deveria permanecer no comando do departamento de futebol? Eu já sei a resposta. Muitos querem o Rui Costa fora. Mas eu quero ver quem é os passapano que vai aparecer nos comentários.
tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com outros são paulinos, com outros torcedores que, assim como eu, estão indignados com tudo o que acontece no São Paulo. E se inscreva no canal Chama Tricolor, se você ainda não for inscrito. Porque aqui a gente debate o São Paulo sem passar pano para dirigentes, jogador ou treinador. Eu sou Carlos Nogueira e este é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até o próximo vídeo.